que é a morte? Como ela acontece? O que acontece com a matéria e com o princípio vital quando um ser orgânico morre? Você quer descobrir a resposta a essas e outras perguntas? Venha conosco fazer esse estudo e aprender junto conosco sobre essas questões. Vamos então dar início hoje ao estudo de mais um tema do nosso Livro dos Espíritos, a vida e a morte. Nós vamos começar com a questão 68 do Livro dos Espíritos, aonde Kardec indaga os espíritos sobre algumas questões a respeito do que é a morte para os seres orgânicos, com a seguinte questão: qual a causa da morte entre os seres orgânicos? Ao que os espíritos respondem: esgotamento dos órgãos. E aí Kardec pergunta: poder-se-ia comparar a morte à cessação de movimentos de uma máquina desorganizada? E a resposta é sim. Se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. A causa da morte de um corpo é o esgotamento orgânico. Quando se processa a velhice, os órgãos enfraquecem e a vitalidade diminui. No entanto, a morte por desastre interrompe por vezes o movimento orgânico e a interligação de uns órgãos com os outros. A força vital desapropria-se da área que comandava e tudo entra no caos, por faltar harmonia no conjunto. A verdadeira causa da morte é de difícil comprovação, dado o engenhoso esquema espiritual, traçado à luz do karma de cada espírito, bem como, e certamente, do seu livre-arbítrio. O poder da vontade soma como bênçãos de Deus e pode modificar o cronograma, assim como os homens podem e mudam de vez em quando as suas próprias leis. A morte de cada corpo humano não é um determinismo. A vida pode se estender o quanto for necessário, desde que os agentes da espiritualidade maior achem conveniente tal decisão. Assim, as provas, os infortúnios e sofrimentos tanto podem aumentar como diminuir. O mundo espiritual, que comanda a existência dos homens na Terra, escolhe o melhor para cada um. Surgem questionamentos quanto ao fato de um homem de bem morrer jovem, sendo que o inconveniente à sociedade permanece até a velhice. Isto porque os espíritos que dirigem a humanidade têm olhos para ver as necessidades mais profundas de cada um. Não há injustiça em campo algum de vida. Cada qual recebe somente o que merece nas linhas que percorre. Devemos procurar estudar mais as leis de Deus, que encontraremos a verdade, como se respira o ar e se sentem os raios do sol. A morte, que muitos temem na Terra, é uma renovação, é uma mudança de dimensão da alma, para que esta compreenda melhor as leis da vida. Nada morre, tudo vive na vida de Deus. E quando começamos a despertar para Cristo, os caminhos que se abrem são infinitos, rumo à felicidade imortal, nos ensejando a alegria duradoura e a paz imperturbável do coração. É, pois, o conhecimento da verdade que nos liberta das trevas para a luz, de sorte a somente conhecermos a vida e tirarmos da mente a preocupação com a morte. Na questão 69, Kardec faz a seguinte pergunta: por que uma lesão do coração, de preferência a de outros órgãos, causa a morte?
O coração é uma máquina de vida, mas não é o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. O coração é apenas uma das engrenagens essenciais. A gente esclarecer esse assunto, eu trouxe um trechinho comentado pelo Espírito Miramês, do livro Filosofia Espírita, que fala o seguinte sobre o coração. O coração é uma máquina divina, que corresponde às existências dos dois planos da vida. Ele é um músculo com sensibilidade, ultrapassa todas as deduções da ciência humana, porque atinge a ciência espiritual. Todos os órgãos são sensíveis ao carinho. Esse fato foi comprovado por muitas experiências. No entanto, o coração é o mais que todos eles, acudindo ao pedido da mente com imediata presteza, principalmente quando se fala a ele com afeto, porque o amor faz mudar o seu próprio ritmo. Bom, nós podemos dizer que o nosso coração é o centro da nossa vida. É lógico que quando um ser morre, não é apenas o coração que para, mas geralmente é o primeiro órgão. Pelo mau funcionamento dos demais, ele vai parando. Mas aqui também nos cabe salientar que as emoções, por exemplo, o encontro de uma pessoa amada, quando a gente sofre uma decepção, não nos parece que é no órgão chamado coração que a gente tem essa sensação, esse sentimento? Então, por essas sensações, né, que a gente consegue absorver através do coração, aquele aperto no peito que muitas vezes nos faz chorar de tristeza ou sorrir de alegria, é que o coração é considerado como essa máquina divina. E também Miramês nos diz, né, que ele é um elo entre os dois planos da vida, o plano físico e o plano espiritual, porque é através da sensação que tanto no perispírito quanto no corpo físico, o nosso coração traz essa sensação, esses sentimentos que a gente carrega. Por exemplo, no impulso de amor, no impulso de raiva, ele bate mais forte. E é através dessas batidas, né, que faz circular o sangue, que é o líquido que carrega todos os elementos necessários para a vida do corpo humano, ou do corpo animal, assim que seja. E é através, então, do coração que nós podemos expressar esses sentimentos. E Miramês relata mais adiante também, né, que esse centro, ele é o único, é um órgão vital que ele não funciona sozinho, ele funciona em conjunto com os demais órgãos do corpo humano, mas que ele é único com relação aos sentimentos, e que é através dele que Jesus veio nos trazer a sua mensagem, a sede do amor que Jesus quer nos deixar. Então, através do nosso coração, nós conseguimos, né, ter uma vida, às vezes, até melhor, quando nós conseguimos controlar os nossos sentimentos, a nossa raiva, a nossa ansiedade, porque é o primeiro lugar que bate mais forte e que precisamos conter através da nossa razão, através dos nossos sentimentos. E assim, né, conseguimos aquilo que Jesus veio nos trazer, a sua mensagem, a gente ter a modificação interna, de modificar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para evoluirmos moralmente, para podermos seguir a mensagem de amor que Cristo nos trouxe. Então, nosso coração é essa sede, né, dos sentimentos, a sede que pode vir a colaborar com o amor. Então, que nós consigamos fazer isso, nos abster, né, dos sentimentos de ódio, rancor, que também se manifestam nesse órgão tão importante. Na questão 70, nós temos a seguinte pergunta de Kardec: em que resultam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? A matéria inerte se decompõe e toma nova forma. O princípio vital retorna à massa. Então, aqui nessa questão, o Kardec faz uma longa observação
e a gente vai tentar aqui resumir, dar um enfoque, o que ele quis dizer. Nós já sabemos, já estudamos, já está claro para nós, que o que movimenta o nosso corpo físico é o nosso espírito, né? O que faz ele ter o movimento, o que faz a gente viver as experiências aqui, é o espírito que movimenta e precisa da ligação do fluido espiritual, que anima esse corpo, essa matéria. Então, quando esse fluido espiritual, ele se esvai pela idade, ou por um acidente, o corpo se decompõe, por isso que dá origem a novas vidas, porque aí aqueles germes latentes que estão ali no corpo, através da decomposição, da putrefação, então surgirão as novas vidas, que são os germes, e esse corpo se decompõe. O fluido vital, Allan Kardec esclarece aqui, todos nós temos um fluido vital, quando fizemos o nosso plano reencarnatório, e é dado o nosso tempo e a quantidade de fluido vital que nós vamos necessitar para cumprir as nossas tarefas. Então, o fluido vital de uma pessoa para outra, ele é diferente, né? Nos ele é mais abundante, em outros ele é menos abundante. A gente pode ver isso quando se vê uma pessoa extremamente ativa, que consegue fazer várias coisas durante o dia, várias coisas ao mesmo tempo, e não sente aquele cansaço, enquanto que outras pessoas já não conseguem fazer tantas atividades ao mesmo tempo, já sentem mais cansaço, porque o fluido vital numa pessoa é mais abundante e na outra menos. Como que a gente consegue manter esse fluido vital e renovar esse fluido vital? É possível? Sim, é possível. Como que eu vou renovar o meu fluido vital e procurar me manter saudável? Porque quanto mais saudável eu estiver, mais fluido vital eu vou estar renovando. Então, eu tenho que cuidar da minha alimentação, do meu corpo físico, de fazer exercícios, de evitar os exageros, de manter o pensamento elevado. Então, eu vou estar sempre renovando o meu fluido espiritual. Também uma maneira de renovar o fluido espiritual é recebendo passe, né? Eu indo na casa tomar o passe. Para isso, eu tenho que estar preparada para o passe. Eu tenho que ir lá em busca disso, com os meus pensamentos focados nisso, cuidando das minhas atitudes, daquilo que eu vou fazer, daquilo que eu vou pensar, daquilo que eu vou falar, porque senão não adianta. Como diz um exemplo que eu estava lendo, é como se eu quiser colocar água num copo furado. A água não vai ficar dentro do copo, ela simplesmente vai sair. Então, é a mesma coisa, eu tenho que estar preparado para receber essa energia, esse fluido vital, para poder ter o proveito, né? Então, muitas vezes as pessoas vão tomar o passe e saem de lá se sentindo leve, se sentindo bem. É porque conseguiram absorver essa energia e aproveitar. Enquanto que outras, eu não senti nada, não melhorei nada. É porque realmente não se preparou, né? Então, a gente tem que estar preparado para receber também esse fluido vital. Assim como que o passista, que vai aplicar o passe, também tem que ter esse cuidado, porque a gente vai estar transferindo, né? O passista vai estar transferindo para o paciente o fluido que ele produz, junto com o fluido espiritual. Esse fluido anímico, que a gente diz que é o fluido do passista, é também passado para outra pessoa, através do passe, através do pensamento. Através do passe, esse fluido anímico, ele é muito importante, principalmente quando a pessoa que vai buscar o passe está, por exemplo, doente, com suas células doentes. Então, ela precisa da energia da pessoa que está passando o passe, da energia anímica, da energia de célula para célula, para que ela receba, então, esse fluido de cura. Então, é possível eu passar o meu fluido para outra pessoa. Acontece também muito de quando a pessoa já está, por conta da idade, né, se esvaindo o seu fluido vital, e a gente, através do pensamento, através do apego, através do amor que se tem por aquela pessoa, a gente acaba também transferindo e alimentando aquela pessoa com o nosso fluido vital.
Então, a gente cria aquela situação que o paciente está prestes a desencarnar e não consegue, não vai, porque as pessoas da família, os amigos estão ali alimentando. Mas os órgãos daquela pessoa, os órgãos internos, eles não conseguem mais trabalhar esse fluido. Então, fica aquela vida vegetativa e a pessoa não consegue nem desencarnar e nem melhorar. E aí acontece que a espiritualidade concede aquela melhora leve para a pessoa, as outras pessoas se desligam, relaxam, param de transmitir o fluido vital para aquela pessoa, e os espíritos, então, conseguem fazer o desligamento, conseguem fazer o seu trabalho. Outra coisa com relação ao fluido vital é que a gente tem que ter bastante cuidado, porque o fluido vital, ele pode se esvair por falência dos órgãos, por os órgãos estar se deteriorando com o tempo, e isso a gente pode ver assim, que a vitalidade que nós temos aos 50 anos não é a mesma vitalidade que nós temos aos 20. Por quê? Porque o fluido vital já vai diminuindo. Então, se eu tenho um órgão que eu machuco letalmente esse órgão, não precisa ser o coração, né, qualquer um órgão, que ele não consegue processar o fluido vital, o corpo vem a falecer. Porque todos os órgãos têm que estar em conjunto para processar esse fluido vital. Então, é ele, a essência da nossa vida, é ele que alimenta o nosso corpo físico. Então, temos que ter todo esse cuidado, cuidar com amor do nosso corpo físico, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, dos nossos exageros, né, para a gente poder ter aí uma vida tranquila, uma vida longa, cuidando com amor dessa bênção que a gente tem da vida. Agora, a nossa amiga, minha companheira Cassimélia, vai nos transmitir uma mensagem para a gente, então, encerrar esse nosso momento de reflexão. Tenho para dizer, então, que quando encarnamos, recebemos uma carga de fluido vital, que é o fluido da vida. E devido aos fatores genéticos e energéticos, temos uma expectativa de vida. Depende do que viemos fazer aqui na Terra. Essa expectativa, ela pode ser alterada para mais ou para menos, de acordo, como a colega falou, de acordo com os cuidados do nosso corpo físico, com as energias, com as emoções, com os nossos pensamentos. A vida, entendida como existência do espírito, ela é eterna. Porém, a vida do corpo humano, do nosso corpo orgânico, é limitada. E o seu esgotamento, que pode se dar por diversas maneiras, acarreta a morte. E essa morte, então, o reflexo dessa morte é a desencarnação, que pode ser mais rápida ou mais demorada, serena ou conturbada. Vai depender da maneira como tivemos utilizado o nosso livre-arbítrio e como a gente aproveitou a bendita oportunidade da reencarnação. Então, para finalizar, tem um pensamento muito bonito que diz: na vida, nada se perde. A própria matéria tem o condão maravilhoso das mutações. A força vital é o beijo da luz em seu cinetismo permanente. Cinetismo permanente significa um movimento permanente da vida. O espírito é o amor de Deus, como atributo do seu coração para o coração dos seus filhos, mostrando-lhes os caminhos que levam, mais cedo ou mais tarde, à felicidade, que é o que todos buscamos. Então, Allan Kardec diz que
nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Essa é a lei. Então, com essa bela mensagem, nós encerramos esse estudo da noite de hoje, querendo agradecer a todos que estão nos acompanhando e pedindo que compartilhem, que curtam esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Na próxima semana estaremos estudando a inteligência e o instinto. Então vamos juntos aprender um pouquinho mais sobre a doutrina espírita. Contamos com a presença de vocês e até lá, meus irmãos. E muito obrigado pela participação de todos até agora.